Olá! Seja bem-vindo a mais um webinário da E-Auditoria. Eu sou a Natália Botti, advogada trabalhista e supervisora de atendimento especializado aqui da E-Auditoria, e vou apresentar mais um webinar para vocês. Hoje o assunto é a medida provisória 905 de 2019, que foi publicada no dia 12 de novembro e trouxe, além de mudanças nos artigos da CLT, uma nova forma de contratação para os jovens com benefícios e incentivos para as empresas. A medida provisória é um instrumento com força de lei que é adotado pelo Presidente da República em casos de relevância e urgência. Ela produz efeitos imediatos, mas depende de aprovação do Congresso Nacional para ser transformada definitivamente em lei. O prazo de vigência é de 60 dias, prorrogáveis uma vez por igual período. Essa medida provisória tem eficácia imediata, ou seja, ela já está valendo, mas ela depende de aprovação do Senado e da Câmara. Se a Câmara ou o Senado rejeitarem essa medida provisória, ou se ela perder a eficácia, os parlamentares têm que editar um decreto legislativo para disciplinar os efeitos jurídicos gerados durante a sua vigência. Então, tudo que está nessa medida provisória já está valendo agora, por 60 dias, que podem ser prorrogados por mais 60 dias, mas nós temos que aguardar qual vai ser o parecer do Senado e da Câmara sobre essa medida provisória e se será proposta alguma alteração no seu texto. Só lembrando que, de acordo com o artigo 62, parágrafo 4º da Constituição Federal, o prazo da medida provisória suspende nos períodos de recesso do Congresso. Ou seja, em tese, essa medida provisória ficará valendo por mais tempo que os 120 dias, pois durante todo o recesso do Congresso esse prazo estará suspenso, mas não a eficácia da medida provisória. Essa nova modalidade de contratação foi criada com o objetivo de incentivar as empresas a darem o primeiro emprego aos jovens. Dessa forma, a empresa que realizar a contratação de pessoas entre 18 a 29 anos terão incentivos desde que seja o primeiro emprego. Para fins de caracterização de primeiro emprego, não serão considerados contratações de menor aprendiz, contrato de experiência, intermitente e trabalhador avulso. Além da limitação da idade, o governo impôs também uma limitação quanto ao número de contratações desse tipo, que só poderão corresponder a 20% da folha de pagamento da empresa. A referência para esse percentual será dos empregados registrados na folha de pagamento no mês corrente da apuração. Para aquelas empresas que tenham até 10 empregados e para as empresas constituídas após janeiro de 2020, a limitação será para a contratação de no máximo 2 empregados nessa modalidade, e quando a empresa atingir o número de 10 funcionários, passará a ser aplicada a regra dos 20%. Há também uma limitação no valor do salário dos funcionários contratados por essa nova forma, pois estes só poderão receber até 1,5 do salário mínimo nacional, sendo assegurado a eles um aumento salarial após 12 meses da contratação. O contrato verde-amarelo será um tipo de contrato de prazo determinado, ou seja, ele vai ter uma data início e uma data fim, podendo ser celebrado por até 24 meses a critério do empregador. A regra geral dos contratos de prazo determinado é que só podem ser celebrados para as atividades transitórias. Veja o artigo 443 da CLT. Entretanto, o contrato verde-amarelo será uma exceção a essa regra, pois poderá ser celebrado tanto para atividades transitórias quanto para atividades permanentes. Ele também poderá ser celebrado para substituição transitória de pessoal permanente, ou seja, para suprir férias, licença maternidade, afastados pelo INSS e entre outros. Outra diferença desse tipo de contrato para os demais contratos de prazo determinado é que a regra do artigo 451 da CLT não vale para esses contratos, ou seja, poderão ser prorrogados por mais de uma vez sem que isso os transforme em prazo indeterminado. Só haverá essa transformação se o contrato verde-amarelo ultrapassar o prazo de 24 meses. Neste caso, passarão a valer as regras da CLT e não mais o que estipula a medida provisória. O pagamento dos funcionários contratados sobre essa modalidade contemplará, além da remuneração, o 13º salário proporcional e as férias proporcionais acrescidas de 1/3. Assim, ao final de cada mês trabalhado, o funcionário receberá, além da sua remuneração propriamente dita, o 13º e as férias. Uma novidade trazida por essa forma de contratação é que a multa do FGTS poderá ser paga de forma antecipada pelo empregador, desde que isso seja acordado entre as partes. Ou seja, o empregado e o empregador poderão acordar que a multa será paga mensalmente ou em outro período de contratação. Entretanto, essa multa será paga por metade e será um direito do trabalhador independente da sua forma de dispensa, inclusive se houver rescisão por justa causa.
Um outro ponto importante é que a alíquota do FGTS será de 2%, independentemente do valor do salário do funcionário. Quanto à jornada de trabalho, não houve alteração. Ela deverá ser de 8 horas diárias e 44 semanais, podendo haver a realização de no máximo 2 horas extras, que deverão ser remuneradas com 50% a mais que a hora normal, salvo condição mais favorável em ACT ou CCT. É permitida a realização do banco de horas e compensação de jornada. Essa última, se compensadas as horas dentro do mês, poderá ser por acordo tácito ou escrito. Já para o banco de horas, obrigatoriamente é preciso um acordo escrito, que poderá ser individual, se as horas forem compensadas no prazo de 6 meses. Se as horas não forem devidamente compensadas até a rescisão, o trabalhador fará jus ao recebimento das horas extras, que serão calculadas com base na remuneração na data da rescisão. A contratação por essa modalidade traz alguns benefícios de impostos para o empregador. Como eu já mencionei, a alíquota do FGTS foi reduzida para 2%, independentemente do salário do trabalhador. Além disso, o empregador fica isento do pagamento da cota patronal de 20%, do salário educação e da contribuição de terceiros destinados ao Sistema S. Havendo a rescisão contratual, será devido ao trabalhador, além das verbas trabalhistas, a multa do FGTS, caso o pagamento antecipado desta não tenha sido acordado entre as partes. Para esse tipo de contrato, ainda que a rescisão seja antecipada pelo empregador, não haverá indenização prevista no artigo 479 da CLT, sendo aplicado o que dispõe o artigo 481, transformando o contrato indeterminado e pagando a rescisão como se assim o fosse, ainda que a cláusula securatória não esteja prevista. Os trabalhadores contratados nessa modalidade, preenchendo os requisitos legais, poderão ingressar no seguro-desemprego. A reforma trabalhista incluiu na CLT um novo tipo de ação destinada exclusivamente para homologar acordo extrajudicial. Ou seja, as partes poderão realizar acordos fora da justiça e levá-los ao conhecimento do juiz apenas para sua homologação. Para isso, as partes deverão apresentar uma petição inicial conjunta e deverão estar representadas por advogados diferentes, sendo facultado ao reclamante estar representado pelo seu sindicato. Essa mesma modalidade de ação, incluída pela reforma trabalhista, terá validade para os contratos verde e amarelo. A medida provisória trouxe a possibilidade do empregador, mediante acordo, contratar um seguro privado para cobrir despesas com acidentes pessoais, com cobertura para morte, danos estéticos e morais para aqueles trabalhadores expostos a condições periculosas. Entretanto, esse seguro não irá eximir o pagamento de indenização ao trabalhador se comprovada a ação dolosa ou culposa do empregador. Ainda que o empregador faça esse seguro, deverá pagar o adicional de periculosidade no percentual de 5% do salário base do trabalhador. O parágrafo 3º do artigo 15 da MP determina que o adicional de periculosidade só será pago se o trabalhador ficar exposto por no mínimo 50% da sua jornada laboral a condições perigosas. As empresas devem se atentar, pois o contrato de trabalho verde e amarelo só poderá ser realizado entre 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022. Entretanto, a contratação de 24 meses fica assegurada ainda que o termo final do contrato ultrapasse o dia 31 de dezembro de 2022. Apresentamos aqui os principais pontos da medida provisória 905 de 2019 no que diz respeito ao contrato verde e amarelo. Os clientes da auditoria podem usar o e-atendimento se ainda estiverem com qualquer dúvida sobre essa medida provisória. Basta acessar o módulo do e-atendimento e abrir um ticket de suporte, que a nossa equipe de atendimento especializado entrará em contato para ajudar com as dúvidas. Termina aqui mais um webinário da e-auditoria. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no nosso canal do YouTube para acompanhar todos os nossos vídeos e conteúdos super relevantes.